Dia da Reforma Protestante. Uma live curta que tem o único objetivo de trazer aqui uma reflexão. Eu quero parabenizar a única, verdadeira, santa e irrepreensível verdadeira igreja. A marca da igreja santa é a igreja inconformada. É a igreja que protesta contra o mundo. É a igreja que é renovada pelo entendimento da palavra e pelo poder do Espírito Santo, anunciando o evangelho e anunciando o amor e também a justiça de Deus. A única igreja santa e irrepreensível, a igreja protestante. Eu não falo do sistema como ela virou, mas eu falo da igreja protestante em sua essência como tem que ser. Calma, eu não estou dizendo para tirar o nome luterano, presbiteriano, reformado, batista, metodista. Não. Sobretudo os 4 primeiros. Batista para mim vem até bem antes disso, tá? Ana Batista para mim vem muito antes disso. Depois luteranos, Calvino, igreja presbiteriana. Pronto, essas 3 aí são igrejas as mais antigas, que preservam esta essência na sua história. Mas o que elas têm se tornado, elas precisam fazer uma revisão do evangelho. Para nós protestantes, e eu sou protestante, e eu também sou reformado, porque reformado por isso aqui, gente, diariamente, pela palavra, pelo Espírito Santo, que conduz a mim e a você ao deserto para ouvir a palavra dele. Pega a visão. Para você, ó igreja protestante, e para mim, que eu faço parte dessa igreja, Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Calma, que é isso que eu estou aqui afirmando, que isso tem que acontecer sobre toda a igreja protestante, verdadeiramente protestante. Queira ou não, esta é a primeira marca do derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Calma, eu não estou falando que você, que não fala em línguas conforme Paulo, não tem isso aqui. Eu estou falando que você tem isso aqui. Eu estou falando para você que não fala em línguas estranhas, glossolálicas, na teologia, perspectiva paulina, você não fala nessa dimensão, você está sobre essa dimensão aqui, de Atos 2. Como assim? Entenda. Igreja protestante, tá? Eu estou no tema. O Espírito Santo ordena você. Você sente no teu coração, na tua mente. Mente é coração, tá? É isso que quer dizer mente. Na prática. Coração só bate. Coração é isso aqui, tá bom? Vamos lá. Aí você vê que o cidadão é nitidamente estrangeiro. E você vê que o cidadão fala outra língua. Porque brasileiro pode ser chinês, pode ser europeu, pode ser o que for. Mas você vê o cidadão falando outra língua. Você vai lá pelo poder do Espírito Santo. Fala em português
e ele vai ouvir na língua dele a mensagem do evangelho. Ele não sabe falar uma palavra mínima em português. Um bom dia, ele nem sabe falar isso. Mas o cidadão ou a cidadã da outra nação vai ouvir na língua dele, a mensagem do evangelho, sem um arranhão. Tem um testemunho. O apóstolo Ivan, o antigo pastor da Primeira Igreja Batista do Brasil, ele fala no livro dele, Vencedores por Cristo, em que ele falou do evangelho em inglês para poloneses, marinheiros poloneses que não falavam inglês. E até não podiam falar, porque ainda estavam reféns do comunismo. E eles ali ouviram na língua nativa deles, polonesa, a mensagem do evangelho. Eles não tinham intérpretes. E ele não acreditava nessa manifestação do Espírito. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, nessa ocasião que ele pregou o evangelho. Está no livro Vencedores por Cristo. Se não me falha a memória, é esse livro. Se eu estou errando o título do livro, eu vou colocar errata e eu vou consertar depois, tá? Mas esse derramar do Espírito está sobre a Igreja de Cristo, única, santa, irrepreensível, universal de Jesus Cristo. Eu quero dizer o seguinte, uma breve explicação. Ainda vou fazer lives detalhadas sobre esse tema, que eu já estou estudando há pelo menos 3 anos só o tema batismo do Espírito Santo. Há 3 anos com profundidade eu estou estudando isso, tá? E nem isso aqui que eu estou falando para vocês. Eu esperei 3 anos para ler, para entrar na minha mente, para entender isso. Em Paulo, podeis todos falar em línguas, lá em 1 Coríntios 12, nesse nível, não é para todos que dá essa dimensão de línguas. É só para gente que está sendo capacitada para uma obra a um nível mais avançado. Sim. Isso quer dizer que estes que estão sendo capacitados para uma obra mais específica são melhores do que você que não fala em línguas neste nível que Paulo traz como revelação? Eu estou dizendo que você é menos santo do que os pentecostais? Não. Eu bem sei que tem pessoas que não falam em línguas nessa dimensão e tem experiências com o mundo espiritual, tem os olhos espirituais abertos e não falam em línguas na perspectiva de 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Eu estou afirmando isso, que isso acontece. Pessoas que têm este dom em manifestação diária. E são pessoas muito santas. Eu estou afirmando para você, meu irmão, que tem gente que não fala em línguas estranhas, glossolálicas, como Paulo traz a revelação, nesse nível, nesta dimensão, mas que tem uma revelação do Espírito Santo na palavra que ninguém mais tem, por causa da santidade dela. Porque tem uma vida de oração e santidade, então Deus dá uma porção maior no conhecimento da palavra. E alguns destes, uma pesquisa mostrou o seguinte: está repreendido aqui, em nome de Jesus, aparelho do celular tribulado. Alguns destes são até mesmo judeus. E eles não falam línguas. Porque não foram ainda visitados. Mas Deus deu a eles uma compreensão das Escrituras
que vocês não sabem. Mas quando essa dimensão chega sobre um judeu, ele se torna cristão. Eu não estou falando de judaísmo messiânico. Porque existem judeus que preservam a cultura judaica e são cristãos. Eu conheço alguns desses, tá? Não são messiânicos, não. É diferente. Essa marca aqui, eu quero deixar um protesto. Deveria ficar sobre igrejas históricas. Deveria ficar. Mas só que aprenderam um erro fatal com Calvino e Lutero, proclamando uma doutrina demoníaca chamada sensacionismo. Isso matou essas igrejas. Sim, tem provas históricas. Infelizmente, de que eles mataram anabatistas, tá? Infelizmente, meus irmãos. Mataram anabatistas. Os dois. Calvino mandou colocar na fogueira. Sim. Tem que lembrar isso. No dia da Reforma Protestante. Tem que lembrar. Por que se calar? Por quê? Foram para o céu? Pessoalmente, tenho certeza que foram. Se arrependeram. Mas vocês acham que escaparam da justiça de Deus? Não. Não. Prestaram contas a Deus dos seus pecados, tá bom? Lutero, Calvino. Lutero duvidou da inspiração de Tiago, Judas, Hebreus, Apocalipse, Judas. Lutero errou, tá bom? Tem que falar isso no dia da Reforma Protestante. Tem que combater o seu próprio erro. Mas é nessa igreja, a única que tem profetas de Deus. É a única que prepara os verdadeiros profetas. Agora, eu já desci o pau. Quais são as contribuições? Foi até o Silas Malafaia. Calma, eu sei que não suporta ele, mas eu vou falar, tá bom? Foi responsável pela passagem do mundo medieval para o moderno. Retomou o modelo demográfico criado na antiga Grécia e esquecido por séculos. Promoveu a separação entre Estado e Igreja, criando o Estado laico. Fundou nações como os Estados Unidos e o Canadá. Implantou a liberdade religiosa e os direitos civis. Enfatizou a importância e a valorização do trabalho. Contribuiu para que pessoas de classe baixa conquistassem riqueza e posição. Através da dignidade do trabalho, trouxe melhorias da economia. Implantou o Estado secular. Possibilitou a expansão do conhecimento e da ciência. Implementou o ensino público, tá? Não foi Marx. Não foi Marx. Foi a Igreja Protestante. Castelo forte é nosso Deus. Não vou cantar, porque eu queria ou cantar ou tocar em cima do piano, e o Espírito Santo disse: não toque e não cante. Só fale o que está no teu coração. A igreja protestante precisa voltar a Atos 2. A igreja protestante só precisa voltar a Atos 2 e a 1 Coríntios 12, 13 e 14. Só um adendo. Tem estudos aí dizendo da firme possibilidade do falar em línguas estranhas lá no Antigo Testamento. Joel 2, que é a passagem clássica que precede o que aconteceu aqui, há relatos por fora na história bíblica que havia um conceito sobre isso até em Números 11. Até em Números 11.
Então está no Antigo Testamento, inclusive na Torá, que não quer dizer lei, quer dizer o quê? Ensino. Eu quero só deixar esse recado aqui para nós, evangélicos, protestantes, sobretudo a igreja histórica. Precisamos voltar a Atos 2 com a dimensão diária do derramar do Espírito Santo. Diário. Tem que ser um exercício diário essa busca da igreja. O derramar do Espírito Santo precisa ser diário. Primeiro pela palavra. E logo depois com os dons do Espírito Santo. Os frutos, eles são diferentes dos dons. Mas eu defendo que os dons são um caminho para os frutos do Espírito. Tá bom? Você não pode viver os frutos do Espírito sem um dom. Você não pode saber o que é fruto do Espírito em você se não houver alguém sendo usado em profecia. Eu estou falando de pastores que te admoestam e te exortam a vida de santidade. E ele está sendo profeta de Deus. Então, por isso que tem que ter obrigatoriamente o dom. E a igreja protestante histórica, que não permite isso, no seu tempo, ela precisa voltar a ser protestante nessa perspectiva, como começou. Uma igreja inconformada com o mundo.